E então, o primeiro ano de vida, por que é tão importante, hein? Bom, muito prazer, eu me chamo Cíntia Catelan, sou psicóloga infantil, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento e hoje eu venho falar para vocês um pouquinho a respeito do desenvolvimento e maturação cerebral das crianças no seu primeiro ano de vida. Por que essa fase é tão importante? Muitas pesquisas, estudos, reportagens apontam pra gente a importância do primeiro ano de vida e eu quero contar para vocês a razão dessa importância. Bom, no primeiro ano de vida é exatamente o período, nós chamamos de período crítico da maturação cerebral. É aonde cada um dos domínios do desenvolvimento neuropsicomotor mais se desenvolve. Quando eu chamo de desenvolvimento neuropsicomotor, eu quero falar sobre os domínios físicos, cognitivos e psicossociais. É neste momento que o cérebro da criança mais se desenvolve, como em nenhuma outra etapa da vida, em nenhuma outra etapa do desenvolvimento infantil, esse cérebro se desenvolve tanto. Bom, eu trouxe alguns números para vocês entenderem junto comigo quanto esse cérebro se desenvolve. No primeiro ano de vida, 40 mil novas conexões neurais são constituídas. 40 mil novas sinapses são construídas. É muita coisa para um cérebro. Um outro dado importante e números que nos mostram a importância deste primeiro ano é que 70% do tamanho de um cérebro humano já é constituído neste primeiro ano de vida. Ou seja, depois do primeiro ano de vida, essa criança desenvolve apenas mais 30% do cérebro até se tornar um adulto. Então vejam a proporção. No primeiro ano de vida, ela desenvolve 70% do que será o cérebro dela quando ela se tornar adulta. Por isso, muitas crianças, quando começam a aprender a andar, elas caem muito, porque a cabecinha é muito mais pesada do que o corpo. A cabeça delas pesa em nome do tamanho do cérebro. Isso é um fato, é um fato da neurociência. Essa cabecinha pesada acaba não comportando, o corpo não comporta essa cabecinha pesada. Então, é muito comum que eles caiam com muita frequência e se desequilibrem. É por isso que o desenvolvimento motor das crianças nessa idade pré-escolar, nessa idade ainda da primeira infância, é fundamental para que eles aprendam a ter tonicidade e equilíbrio motor, certo? Nós temos até um termo chamado motricidade global, que é quando a gente amplia a tonicidade, ou seja, a força desse corpo. Bom, um outro dado importante é que 88% do volume cerebral acontece nesse primeiro ano de vida. 88%, ou seja, o cérebro fica quase completo depois do primeiro ano de vida. O fato dessa criança ter todas essas conexões novas, de ter essas possibilidades de crescimento, de ter esse desenvolvimento tão intenso no primeiro ano de vida, nós também entendemos que é nesta fase onde a criança não só tem mais possibilidades de aprender, mas também de se regenerar diante, por exemplo, de qualquer acidente ou de qualquer dano cerebral. A capacidade de se regenerar e de reparar qualquer dano nesse primeiro ano de vida também é muito maior. Bom, mas não considerando danos muito graves nessa idade, vamos falar de saúde ao invés de pensarmos em remediar. Então, quando a gente fala sobre desenvolver este cérebro, a gente fala sobre estimulação, né? Então, a estimulação, ela se dá através dos contextos familiares, sociais, culturais, porque o desenvolvimento humano ele é vitalício. Isso significa que ao longo da nossa vida inteira nós podemos nos desenvolver. O primeiro ano de vida é o grande marco. É o ano crítico do desenvolvimento, positivamente falando. Então, nós precisamos promover a estimulação. Muita estimulação de estímulos sonoros. Essa criança precisa perceber sons, ela precisa responder aos sons. Então, é importantíssimo que a gente fale com essa criança. É importantíssimo que a gente se comunique com ela. É importantíssimo que a gente coloque música. É importantíssimo que a gente leia histórias. Mas, Cíntia, a criança de 1 aninho ou menor,
ela consegue compreender histórias, ela vai compreender a tua voz. E é isso que nós precisamos que ela entenda neste primeiro momento. Ela vai perceber a sua prosódia, ou seja, o tom de voz, o volume da sua voz, o contexto, se você está com uma voz feliz ou não. Ela ainda não sabe nomear, mas ela já sabe perceber. Então é fundamental que neste primeiro ano de vida as estimulações sejam intensas, porque este cérebro tem possibilidades de se desenvolver ainda mais do que a gente imagina. Bem, se a gente compreender então que o desenvolvimento é vitalício e depende de fatores culturais, familiares, sociais, quanto mais contato essa criança tiver com outros bebês, com outras crianças, com outros adultos, melhor. O contato social determina muito desse desenvolvimento. Gente, se a criança no primeiro ano de vida desenvolve 70% do tamanho do cérebro que ela vai ter quando ela for um adulto, isso significa que é neste primeiro ano de vida que essas conexões vão fazendo todo sentido, inclusive a respeito da sua própria personalidade no futuro. Criança não tem personalidade, criança tem temperamento. E é nessa construção de sinapses, é nesse movimento da construção de sinapses que a gente tem condições de favorecer a personalidade dessa criança ou não. Bom, então, diante disso, diante dessa tamanha importância que nós estamos entendendo aqui juntos, você que é amante da infância e adolescência, profissional clínico, pai, mãe, professor de educação infantil, fundamental que você mergulhe de cabeça no desenvolvimento humano. Conhecer o que nós podemos explorar das crianças em cada faixa etária é fundamental. E é por isso que, entendendo este primeiro ano de vida, eu vou trazer nos próximos vídeos para vocês os 3 domínios principais do desenvolvimento humano neste primeiro ano de vida. Nós vamos tomar como nossa grande referência Feldman e Papalha, que são 2 grandes mestres do desenvolvimento infantil. E baseado, portanto, na teoria de Feldman e Papalha, nós vamos entender os 3 domínios que eles apontam como os domínios base do desenvolvimento infantil. Domínio número 1, motor físico, né? Ou físico-motor. É aquele domínio onde nós vamos entender até onde e como explorar a parte da motricidade, do comportamento motor das crianças no primeiro ano de vida. O segundo grande domínio é o domínio cognitivo. Estamos falando sobre inteligência, estamos falando sobre foco atencional, estamos falando sobre controle das emoções, identificação das emoções, percepção, sensações e etc. Terceiro domínio importantíssimo é o domínio psicossocial. Até quanto podemos estimular as relações sociais, as relações familiares, as relações afetivas de uma criança tão pequenininha. Sabe aquela história de eles não são tão pequenos assim? Pois é, nunca serão tão pequenos que não possam se desenvolver. Nunca serão tão criancinhas ao ponto de não precisarem ser estimulados. Ao contrário, quanto mais novinho, quanto menor a idade, maior a possibilidade do seu desenvolvimento. Então vamos aproveitar a neuroplasticidade, vamos aproveitar o desenvolvimento neural deste primeiro ano de vida e turbinar esses cérebros que os nossos bebês tanto precisam. Então, se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse assunto, não perca. Toda semana nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, entender esse cérebro por faixa etária. E se você conhece alguém que também se interessaria por esse assunto, compartilha esse vídeo, anuncia que semanalmente nós vamos voltar aqui para bater um papo a respeito desses temas. Pode ser um momento muito especial e eu vou adorar contribuir para esse momento de aprendizado sobre a infância e adolescência. Então contem comigo, deixem aqui a sua curtida, compartilhem com quem vocês acharem que pode se beneficiar deste assunto e na próxima semana eu volto aqui. Até mais! E se você perdeu o vídeo da semana passada, nele eu falei sobre um e-book especialíssimo que nós construímos, o e-book Criando Filhos Emocionalmente Saudáveis. Sim, para todas as idades, tem dicas lá de como você, pai e mãe, pode criar os seus filhos. Você faz toda a diferença na vida deles. Então, vem aprender com a gente e mude esse destino de filhos emocionalmente saudáveis.